Setembro Amarelo começando, na verdade já estamos no meio e muito tem se falado sobre a prevenção ao suicídio. Agora, muito do que se fala em relação à prevenção ao suicídio trata, da questão como se ela fosse relativamente simples. E na verdade ela não é. Quando a gente fala de suicídio, a gente está falando da perda do sentido da vida. E muitos elementos podem levar à perda do sentido da vida, especialmente entre eles o trabalho. Eu não sei se vocês sabem, mas muitos estudos indicam que há um aumento no volume de suicídios no trabalho. Como é que a gente pode dizer que o suicídio é um suicídio relacionado ao trabalho? Bom, é só a gente olhar as condições de trabalho modernas, o que elas envolvem. Elas envolvem individualismo, neoliberalismo no sentido de gestão dos afetos, elas envolvem hiperexploração e sobrecarga como modo de gestão, elas envolvem cinismo organizacional, lembrando que cinismo é você verificar a contradição e negar o contraditório, ou seja, nós vemos que tem um problema, mas nós não vamos falar sobre o Bruno, igual no filme, nós não vamos falar sobre esse problema. Entre outras diversas mazelas, por exemplo, desvalorização dos trabalhadores, salários precarizados, precarização de várias condições de trabalho, uberização do trabalho. Então, eu acho curioso, às vezes as empresas falam, vem fazer palestra de prevenção ao suicídio, quase como cumprir uma obrigação, mas quando você olha para as condições de trabalho dessa empresa, você vai ver que elas são de uma exploração desumana, extrema, toda exploração é desumana, mas enfim, que é uma exploração extrema. Para a gente falar de prevenção ao suicídio, a gente precisa pensar nas condições de vida como um todo. A gente tem que pensar na quantidade de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza ou nas pessoas que são pobres e de como isso afeta a saúde mental. Eu vejo aqui meus alunos, é crítica a diferença entre eles. Os que têm condição para estudar e os que não têm condição para estudar, que tem que pegar ônibus, enfrentar sei lá quantas horas dentro de um ônibus abarrotado, às vezes não tem condição alimentar adequada. E aí, a gente vai falar de prevenção ao suicídio como se o suicídio, a falta de sentido da vida, tivesse aparecido na cabeça da pessoa assim. Como se o suicídio só acontecesse ligado à depressão, e não acontece só assim. Não acontece só assim. Os suicidólogos, que são especialistas em suicídio, têm trazido muitas evidências sobre isso. Perda do sentido da vida não é necessariamente depressão, e pode acontecer por N razões, como todas essas que eu apontei. A verdade é que a gente tem uma sociedade que precisa valorizar mais a vida em todos os momentos. Nós não valorizamos a vida. Nós valorizamos o consumo, nós valorizamos o sucesso, nós valorizamos várias coisas. Mas a vida propriamente, a gente não valoriza. Então, talvez mais do que a gente fazer um Setembro Amarelo, que claro, é válido, é sempre válido. Mas seja a gente pensar o que é que leva as pessoas a essa condição de não quererem mais viver. Não é fraqueza, não é necessariamente depressão, mas é uma profunda perda de sentido.